Fala, galera do TSP, mais um TSP exclusiva. Hoje, o melhor lateral direito da Série A3 do Campeonato Paulista, Yuri Marley, do Sertãozinho. Parabéns, Yuri, pela conquista. E como é que foi aí para você esse... E obrigado pelo aceito também, né? Como é que foi para você esse título aí do Sertãozinho? Primeiramente, boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Muito feliz pela minha conquista individual. Tenho só a agradecer ao grupo, que se não fosse por eles, também não teria ganho. Muito feliz. Acho que aquilo ali coroa, né? Mais nosso título, coroa mais nosso acesso. Yuri, você que tem apenas 23 anos, né, já tem teve uma base aí por grandes clubes do futebol brasileiro. Você começou no Bahia, né? Passou pelo Confiança, teve no Atlético Mineiro também. Queria que você contasse mais aí como você surgiu para o futebol, né? Um pouco da sua trajetória como atleta. Então, minha base foi começada no Bahia, onde eu tinha a oportunidade de fazer parte do sub-20 do Bahia. Não tive muitas oportunidades jogando, aí fui de empréstimo por Confiança. Lá eu consegui disputar a Copa do Nordeste e a Copinha, onde eu fui contratado pelo Atlético Mineiro para compor o sub-20 lá do Atlético Mineiro. E lá eu tive a oportunidade de jogar o Brasileiro sub-20 e fazer parte da transição, o time da transição, onde também fui campeão brasileiro sub-20. E assim se encerrou minha participação no sub-20. Você é de Salvador, né? Da cidade de Salvador, você é soteropolitano. Conta aí como é que foi essa caminhada até chegar aí hoje para ser o melhor lateral direito da Série A3 do Campeonato Paulista. Então, Thiago, nunca foi fácil, né? Muitas pessoas que estão de fora acham que foi fácil, mas nunca foi fácil. Sempre batalhando, vim de uma família muito humilde, mas onde meu pai e minha mãe nunca deixou faltar nada. Mas já trabalhei, para quem não sabe, já trabalhei em 2022. Já trabalhei, sim, já pensei em desistir de jogar bola, mas orando, pedindo a Deus discernimento, ele me mostrou que aquele ali é o caminho. E esse ano eu pude ser feliz de ser o melhor lateral direito da Série A3. Nessa Série A3 aí, como é que foi para você, né? Como foi esse convite para você chegar até o Sertãozinho, né? Quem descobriu Yuri Marley aí para fazer esse convite para o Sertãozinho? E outra pergunta, né? Uma vez que você é eleito, além de ser campeão, é o melhor lateral da competição, isso provavelmente abre portas aí para convites, né? O Sertãozinho não vai disputar a Copa Paulista esse ano, e a Copa Paulista vai começar daqui uns 2 meses, provavelmente. Você deve estar no raio de alguns clubes que participaram da competição. Como é que foi para você isso aí? Então, o convite veio diretamente do Marelli, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marelli em 2023, como eu tinha te dito, onde nós perdemos o acesso para a Série A3 para o Catanduva. E o Marelli entrou em contato junto com o Fabinho, que não era o nosso diretor, e pelo fato de ele já me conhecer, ele me trouxe para cá. E sim, concordo com você. Apareceu algumas oportunidades sim, fora de São Paulo e em São Paulo, mas eu junto com o meu empresário estamos resolvendo aí para tomar a melhor decisão. A 3, que é uma das divisões mais difíceis do futebol paulista, né? Queria saber de você aí como você avalia essa campanha do Sertãozinho como toda, né? Você tinha um campeonato aí em que tinha algumas equipes aspirantes a esse acesso a título, como o Rio Branco, o de Americana, você tinha o Marília ali, Catanduva, o Rio Preto também, o próprio Monte Azul, que vinha com investimento alto. Como foi aí para o grupo, né, enxergar que tinha possibilidade aí do Sertãozinho, além de garantir o acesso, conquistar o título? Vocês conquistaram o título na casa do Monte Azul, né, depois de ter ganhado por 3-1 no primeiro jogo, empate 1-1 lá no Patrício Arroio, né, na cidade de Monte Azul. Como é que foi? Vocês também não perderam para o Monte Azul na competição? Então, Thiago, nós no todos sempre acreditamos, né? Desde quando o Marelli e Fabinho, junto ao Dr. Red, nosso presidente, montou essa equipe, a gente sabia que a gente ia chegar. A gente tinha convicção, por ser um grupo humilde, por ser um grupo muito trabalhador, um grupo que não reclama. A gente tinha a convicção que a gente teria o acesso e seria campeão. Mas, óbvio, respeitamos todo mundo, sabíamos que tinha equipes com muito mais investimento, com muito mais estrutura, mas glória a Deus, conseguimos, né, sair com esse acesso e com esse título. Conta aí um pouco dos bastidores aí. Marelli cobrava mais do que devia. Como é que é o professor Marelli no dia a dia nos treinos? Você já trabalhou com o Marelli anteriormente também no Taquaritinga, né? O Marelli também
como todo o time do Sertãozinho agora está disponível no mercado, né? Uma vez que o Sertãozinho não vai disputar a Copa Paulista aí, o calendário está livre aí para vocês procurarem outras equipes também, né? Não, a gente fala que o Marelo é mais que um treinador. Ele é um fenômeno como treinador e como pessoa. Ele, sim, ele parece gente boa, mas ele cobra bastante. É um cara que é muito exigente, mas ele sabe até o ponto. Ele tem essa dicção, né? Marelli é uma ótima pessoa. Acredito eu que tem muitos clubes, sim, atrás do Marelli também, até porque todos os clubes que ele passou, ele fez uma boa campanha, né? Sempre chegamos no jogo do acesso, sempre chegamos nos mata. E como ele já teve a oportunidade de falar outras vezes, já tem 2 anos batendo na trave, e com esse título e com esse acesso que a gente teve aqui, acredito que valorizou muito mais o trabalho dele. Em relação à divisão aí, você que era um lateral que também marcava, né, e apoiava também, quem foi aí dos atacantes, né, da divisão, os destaques aí de outros clubes que você coloca aí, que foi difícil você marcar, por exemplo, que deu trabalho na lateral direita para você, Yuri? Acredito que um jogador muito difícil de se marcar foi o Lucas Lima, centroavante do Marília. Era um cara muito forte, muito alto, jogador com muita dinâmica, movimenta muito na área, mas também quero ressaltar o Noto, que era do Catandu. É um centroavante que no jogo da volta, no jogo da ida aqui, no jogo da volta aqui na nossa casa, fez bastante de meia e tal. Ele é um centroavante também muito difícil de ser marcado. Acredito que esses dois aí foram os mais difíceis. Mas óbvio que teria muito mais. Mas se falar para listar. E conta aí um pouco da resenha, como é que era o vestiário do Sertãozinho no dia a dia, como é que era o jogador, o treinamento, porque assim, foi as cenas que a gente viu, né, aí foi muita união da equipe, né, seja a equipe que prevaleceu na seleção do Campeonato da 3. Conta um pouco como é que era a resenha de grupo aí. Não, esse vestiário aqui é um vestiário fenômeno. Só rapazes de boas índoles, muito resenha, muito som. É obrigação, é obrigatório que nosso vestiário tivesse som. Acredito que foi isso que fez a gente chegar também. A união, um grupo muito unido, não tinha grupinho, que geralmente em grupos, em times, tem grupinhos, querendo ou não, jogo de futebol é vaidoso, mas aqui não tinha. Eu acredito que foi isso que fez a gente também conquistar o acesso e o título. O que é que você aí sugere aí para quem quer entrar na posição de lateral direito? Como é que é? Porque hoje a gente fala muito, né, Yuri? Ser jogador de futebol, são poucas vagas para muita gente que quer jogar futebol profissional, né? E aí, eu acho que você vai nessa linha também, não desistir nunca, acreditar no seu sonho e tal, mas como é que é de fato, né, para a pessoa se profissionalizar no futebol, né? Hoje você joga aí, você é campeão de uma A3, até que vai ser com o Alan Shoa lá na festa da premiação, né? Ele fala, é difícil até pra gente que conquistou o campeonato, imagina para as equipes que foram eliminadas na primeira fase, a questão do calendário nacional, né? Cada vez mais os clubes ficam sem um calendário nacional e o campeonato estadual se limita a 2 meses praticamente. Como é que você enxerga hoje o calendário nacional como um todo? Primeiro, eu acredito que para você ser um jogador de futebol hoje, você tem que ser disciplinado, tem que treinar muito, tem que abrir mão de muitas coisas. E acredito que o jovem de hoje está se limitando para isso. Não quer abrir mão de ficar longe de família, não quer abrir mão para treinar. Com o treinador, tu não quer dar migué. Então, o primeiro passo é treinar e abrir mão de muitas coisas. Referente ao calendário nacional, sim. Acredito que, igual o Show falou, se para a gente que já tinha prolongado mais dias aqui na competição, vai ser difícil, foi difícil, está sendo difícil. Imagina para quem saiu antes. Acredito que poderiam rever no geral, né? Para ficar bom para todos. Ronaldo até chegou a falar aí, né, que assim como a Inglaterra, né, tem 10 divisões, que o Campeonato Brasileiro talvez tivesse que ter 10 divisões, né? Só no futebol paulista tem 5 divisões, né? E aí também tem essa outra história, né, Yuri? Você é meio que uma lateral profissional ali por 2, 3 meses, daqui a pouco, se você não consegue contrato para o segundo semestre, são 9 meses praticamente sem contrato, sem jogar. E isso não é legal para ninguém, para seguir a carreira, né? Então isso é uma dor aí que o jogador sente. Como é que vocês conversam internamente? Né? Porque são muitos jogadores que ficam desempregados
nessa fase do ano, né? Depois que acabam os estaduais, né? Esse calendário de 3 meses, competição, complica muito o atleta, igual você falou. Tem muito jogador que tem um grau 1, já perde aí quase um mês para poder ser tratado, para voltar por transição. Meio que já perde o campeonato, porque quem está treinando vai estar na frente, aí vai ter que voltar para ser reserva e tal. Nossas conversas aqui, querendo ou não, é para a gente buscar nível Série B, Série A, Série C, porque ali teria um campeonato cheio, né? Um time com muito calendário, com um exemplo, Nordeste, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Série B ou Série C, Série A. E é isso, porque não tem como, a gente não tem como mudar, né? Então, acredito que seria isso. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre suas características como atleta, né? Você aí é lateral direito, mas você também joga como zagueiro, né? Inclusive, a gente teve uma entrevista com o Marelo semana passada, que ele fala que você também faz essa função de lateral e às vezes você compõe a zaga quando há uma necessidade pela sua estatura, né? Você começou como zagueiro e foi para lateral, ou você é da origem da posição lateral e faz essa multifunção? Como é que é um pouco o Yuri, né? As suas características? E você destaca o quê? Apoio, mais defensivo, mais o corredor, cruzamento, a linha de fundo. Fala um pouco das características do Yuri Marley, o melhor lateral da A3 no Campeonato Paulista. Então, Thiagão, eu comecei como zagueiro. Minha posição de origem é zagueiro, mas também pela minha velocidade, pela minha força, pelo meu apoio, bater bem na bola, faço bem também a lateral direito. Eu até brinco com o Mário às vezes, que quando eu trabalhei com ele foi numa linha de 13 e eu preso. Aí, às vezes, em alguns jogos ele me solta e tal. Eu falo, Marelo, me solta, me solta. E ele brinca, Yuri, você é um jogador que ajuda muito a gente defensivamente e tal, não sei o quê. Eu, no meu ponto de vista, eu sou um jogador que ajuda muito a equipe defensivamente. Não que eu não ajude ofensivamente, também ajudo. Mas a minha maior característica é defender. Acredito eu que, por começar como zagueiro, minha maior característica hoje é defender. Mas também eu consigo chegar lá na linha de fundo com facilidade e às vezes dar uma assistência como dele no jogo da semifinal pelo Marília. Me tira uma dúvida, Yuri. E você se inspira aí em algum lateral direito que você fala, pô, esse cara aí é o cara que eu me espelho e tal? Tem algum lateral direito, algum zagueiro, já que você começou na zaga aí, que digamos assim, te chama a atenção? Quem é teu ídolo, digamos assim, da posição? Curto bastante o Éder Militão. O Éder Militão, acho que ele é minha inspiração, até pelo fato de ele fazer eu fazer a mesma coisa que ele faz, né? Ele consegue jogar facilmente de zagueiro e de lateral direito, como algumas vezes ele já jogou na seleção brasileira. Éder Militão, sim, é meu espelho. E você sonha aí, como todos aí, em jogar na Europa, em jogar alguma camisa pesada? Qual seria essa camisa pesada aí que você, no seu sonho de criança aí, pensou em vestir alguma vez na vida? Acredito eu que nós jogadores todos temos um sonho de jogar na Europa assim, e meu sonho de infância seria o Real Madrid. Jogar no Real. O Real está numa fase complicada agora, né? Ontem ganhou 1-0 para a equipe do Bilbao, mas vem de uma fase difícil. Mas é um time hoje que chama a atenção, é o maior clube europeu, né? O maior clube do mundo, podemos dizer assim. Venceu mais vezes a Champions League. Realmente aí um clube bastante referência aí para a jovem molecada. Bom, Yuri, estamos chegando aqui próximo do fim aí. Queria que você falasse um pouco da campanha do Sertãozinho, né? Que você pudesse falar como foi a atmosfera de vestir essa camisa, a camisa dos Touros dos Canaviais. Como foi aí a campanha como um todo? Como foi aí para você os grandes desafios dessa campanha do Sertãozinho na competição? Como foi a sensação, né, daquele título lá em Monte Azul, quando vocês levantam a taça no campo do adversário? E também a sensação de você ser eleito o melhor lateral direito da competição, né? Até você começa como zagueiro e acaba sendo eleito o melhor lateral direito da posição. Quando o Marelo e o Fabinho entrou em contato comigo, já sabia que seria um desafio enorme, até porque vestir a camisa do Sertãozinho é um peso, querendo ou não, saber do desafio que seria, mas vim convicto, acreditando no trabalho, acreditando num todo, e muito feliz de poder vir ajudar e saímos com o objetivo principal, que seria o acesso, depois com uma cereja do bolo, que é o título. E referente ao prêmio individual, só tenho a agradecer ao Amarelo, só tenho a agradecer a toda a diretoria e a meus companheiros de equipe, né, que se não fosse por eles,
nada disso teria acontecido. Agradecer também pelo dia a dia, um grupo fenômeno, não tenho o que falar. A rapaziada super do bem, 100%, todos, até os moleques que subiu da base, 100%. E se não fosse por eles e pela diretoria e pelo Marelli, nada disso teria acontecido. Então, eu quero agradecer a todos. E a gente sabe aí, né, quando tem um grupo grande aí de jogadores, a gente, quando passa, vai fazendo amizade aí. Quem é o seu grande amigo aí, o seu grande parça aí dessa equipe do Sertãozinho aí, né? Porque muita viagem junto, a galera jogando junto. Tem aí sempre um cara que você tem mais aproximação. Quem é o teu companheiro aí de quarto ou companheiro de resenha, digamos assim? Meu companheiro é o Luciano Oliveira. A gente já trabalhou junto em 2020 no Galo, onde a gente foi campeão brasileiro juntos. Depois a gente teve a oportunidade de jogar junto em Novo Taquaritinga, com o Marelli. E aqui é a nossa terceira temporada junto. Então, Luciano, acho que a gente já tem mais uma intimidade maior, a gente já se conhece, a gente sabe um que o outro quer falar ali já. Você já trabalhou aí com alguns jogadores, né? Que já fazem parte do calendário nacional hoje em dia, né? Por exemplo, o James, que joga no Mirassol. Conta aí como é que foi aí para você trabalhar com jogadores hoje que já são uma realidade, que ainda não estão nessa divisão, já estão jogando na primeira divisão, alguns talvez até fora do país. Quem são aí os grandes jogadores que talvez seja conhecido do grande público, digamos assim? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o James, no Capivariano, com o Rubens, do Atlético Mineiro, Gabriel Delfim, do Atlético Mineiro, Mikael, hoje do Palmeiras. Já tive a oportunidade de trabalhar com André Henrique, que é do Grêmio hoje, atacante do Grêmio, Julimar, atacante do Atlético Paranaense, e entre outros, para falar aqui, graças a Deus eles já vingaram, vou falar de muitos. Para a gente finalizar agora, eu queria que você deixasse um recado para a torcida do Sertãozinho, né? E suas considerações finais aí, né? Você que é o melhor lateral direito da Série A3, como é que você enxergou aí a torcida do Sertãozinho e deixa um recado para essa galera aí maravilhosa que fez a festa lá, né? Meu recado para a raça grená aqui é muito obrigado. Desde o primeiro jogo ele veio nos apoiar, nunca parou de cantar, todos os jogos, independente do resultado, estava ali nos apoiando, dentro e fora de casa, ressaltar isso, dentro e fora de casa, sempre eles compareceram, nunca teve um jogo que eles não tiveram. E muito obrigado. Ele ali são gás a mais, né? Ele ali é o 12º jogador ali, quando tá faltando fôlego, pelo grito deles, a gente vai lá dar um carrinho a mais, a gente dá um pique a mais, a gente dá um cabeceio a mais. Eu só quero agradecer a eles também. É isso aí, pessoal. Esse aí é Yuri Marley, lateral direito da equipe do Sertãozinho, campeão da Série 3, melhor lateral da divisão. Yuri, muito obrigado pelo aceite do convite. As portas estão abertas aqui, Tudo Sul Paulista. Tudo Sul Paulista deseja para você aí tudo que há de melhor nessa restante temporada, né? Pode contar com o nosso portal aí, as portas estão sempre abertas aí. E é isso, irmão. Muito obrigado, viu? Tiagão, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Precisar de mim também, estou aqui à disposição. E é isso aí, tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí. É isso aí, pessoal. Hoje foi Yuri Marley, o melhor lateral da Série A3 aqui no Exclusiva TSP. Você que está aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque todo dia no Exclusiva TSP tem alguém aqui do mundo do futebol paulista sendo entrevistado. Um abraço e até a próxima.